Foi agora, né? Foi. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da JRC junto com a Bosch, tá? Hoje o tema tá batendo certinho com o dia de hoje em algumas regiões, né? A gente sabe que hoje fez um calor bem grande e agora a gente vai começar a sentir bastante, principalmente na região aqui do sul, a procura por melhorar o ar-condicionado, né? Então é um tema que tá chegando bem no momento certo. Aqui, se quem puder compartilhar nosso link aí nos grupos que vocês têm de mecânicos para a galera participar e etc. E para quem ainda não nos conhece, tá aqui embaixo do vídeo, tem os nossos contatos, o site, o WhatsApp, as nossas redes sociais, acompanha as nossas redes sociais. E se puder também se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Logo, logo a gente vai começar a descer vários vídeos, tá? Então vamos lá, Denilson, nosso especialista em diagnóstico da Bosch, nosso convidado de hoje para falar sobre como aumentar as suas vendas com ar-condicionado na sua oficina. Bem-vindo, boa noite, Denilson. Show de bola. Bom, primeiramente boa noite a todos que estão conosco aí na live. Gostaria de, já de antemão, agradecer a JRC por estar nos cedendo espaço e cedendo o canal aqui para que a gente possa trazer um pouco de informação e um pouco de visão de mercado, oportunidade de negócio também, né, Renata? Acho que a gente está num momento aí que as coisas vão voltando aos poucos ao normal e aí a gente precisa de alguns diferenciais aí para partir na frente, né? Como a Renata falou, então, nossa conversa hoje é sobre sistemas de ar-condicionado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico, né, para desmistificar algumas coisas, tirar o medo da galera um pouco. E a gente vai falar também um pouco da parte comercial, né, de como a gente vende um serviço, mostrar algumas das soluções da Bosch para isso, né, as soluções aí que a JRC traz para o mercado, né, para estar atendendo essa demanda. E reforçar de novo com vocês para que compartilhem o link da live, né? Quanto mais gente tiver conosco aqui, mais dúvidas são geradas e aí a gente consegue ter um bate-papo bem legal e produtivo, tá? Bom, vamos iniciar aqui então. Eu tenho uma apresentação para mostrar para vocês aqui. De novo, conforme forem tendo dúvidas, joguem aí nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível, né, Renata? Isso, exatamente. Beleza, bom, o primeiro recado que eu gostaria de passar para vocês antes da gente iniciar o assunto sobre ar-condicionado é sobre o programa de pontuação da Bosch, o programa Extra, tá? É um programa aí de pontos da Bosch, né? Então, ao adquirir ferramentas, ao adquirir produtos, peças Bosch, munidos da nota fiscal, vocês conseguem subir na plataforma lá e irem acumulando alguns pontos, inclusive até equipamento de teste, equipamento diagnóstico, né, recicladora, também dá um acúmulo de pontos para o pessoal lá, tá? Já coloquei aí um voucher, né, então o Bosch 50, para vocês já estarem acessando e fazendo resgate, bom? E aí embaixo nós temos alguns parceiros ali, né? Então você consegue gastar seus pontos no iFood, no Submarino, no Pão de Açúcar e por aí vai. Oportunidade aí são várias, tá? Bom, o próximo recado que eu gostaria de deixar é sobre os super profissionais da Bosch. Então a plataforma EAD de cursos da Bosch, tá? Pode acessar pelo computador, pelo smartphone, pelo tablet. O acesso é gratuito, com certificado, então é uma fonte também muito rica aí de informação e aprendizado, tá? Super profissionais Bosch. E de antemão também já deixo aqui o contato do Centro de Treinamento Automotivo da Bosch, né? Nessas lives a gente sempre tenta trazer a parte técnica, muito embora infelizmente a gente não consiga deixar ninguém especialista no assunto, né? Então se vocês precisam aí de treinamentos mais específicos, deixe os contatos do Centro de Treinamento, conversem lá. A nossa agenda de treinamentos ainda está parada, né? Mas já dá para os colegas irem se preparando aí para voltar a realizar os treinamentos lá na Bosch, tá? Bom, lucratividade em serviços de ar-condicionado, né?
E por que eu trouxe esse nome para o pessoal, Renata? Porque a gente trabalha o dia inteiro, né? E a gente está em busca de lucratividade, né? A gente tem sempre lá aquela questão da paixão pelo trabalho, tudo, mas no final das contas, o que a gente precisa é que o mês feche, feche no verde, não no vermelho, né, Renato? Exatamente, sempre buscar um extra, né? Porque É, chega uma hora, principalmente nessa crise que a gente está passando, que a gente precisa pagar a conta e trazer o dinheiro, né? Trazer a lucratividade. uhum. É interessante porque nós temos várias aí nesse ramo da reparação automotiva, né? Nós temos vários equipamentos com valor agregado, digamos assim, alto, e que na hora de você fazer o serviço a lucratividade é muito baixa, né? Então, vou dar um exemplo clássico aqui, por exemplo, uma rampa de alinhamento, às vezes, né? O colega paga um valor aí alto numa rampa para oferecer o serviço, e a hora que ele vai fazer lá a cobrança do serviço, fica em torno de 60, 70, 80 reais para se alinhar um veículo, né? Então, e aí o colega trabalha aí muitas vezes até 9, 10 horas da noite todo dia e acaba não vendo dinheiro no final do mês, tá? E aí, um dos serviços aqui que a gente traz aqui é a lucratividade de serviço de ar-condicionado. A gente vai mostrar para vocês aí a questão de retorno de investimento numa recicladora, né? E como isso aí vale a pena dentro da oficina, para estar gerando uma receita aí e fazendo o resultado aparecer, tá? Bom, Renata, caso você lembre de alguma coisa, aí você pode interromper, tá? Né? Pode complementar aqui. Aqui é uma troca de experiência. Bom, falando um pouquinho sobre a refrigeração em si, então a gente tem a história da refrigeração aí. Esse camarada que tem na tela para vocês aí é o Willis Carrier, tá? O Willis, ele criou lá o que a gente chama da base do mecanismo da refrigeração, né? E quando ele criou esse mecanismo de refrigeração, na verdade não era nem para refrigeração, né? Era para um controle de umidade do ar. Então, o dono ali de uma tipografia lá no Brooklyn, né, nos Estados Unidos, pediu para o Willis desenvolver aí uma máquina que controlasse a umidade do ar, porque em dias aí muito úmidos, ele tinha problema com as impressões dele lá dos jornais das revistas e por aí vai. Então o Willis fez essa máquina, tá? Que era o que deu aí os princípios da refrigeração. E quando ele conseguiu controlar, por exemplo, a umidade, ele conseguiu também ali o controle de temperatura, o controle de ar e ventilação, a purificação do ar em si, né? E também o controle da umidade. Então, os caras olharam e falaram, peraí que a gente pode extrair um pouco mais dessa máquina, não só o controle de umidade, até que chega nos dias de hoje aí, do que a gente conhece no ar-condicionado, até parte de refrigeração em si, né? Quando a gente fala de geladeira, ar-condicionado automotivo, né? Parte mais ou menos do mesmo princípio que foi o nosso colega Willis aí que desenvolveu, tá? Bom, falando um pouquinho sobre passado, presente e futuro, tá? Deixa eu puxar meu laser aqui. Pronto. O pessoal que está nos assistindo aí, se quiser ir colocando, tá? No chat para nós, com relação ao som, se tá bom o áudio, se tá bom a imagem também, vão nos avisando aí que se der para melhorar alguma coisa aqui, a gente melhora, tá? Coloca um joinha aí se tiver tudo ok aí para nós. Bom, falando dos fluidos refrigerantes, né? O pessoal chama muito de gás, né? E a gente já vai ver por que a gente chama isso aí de fluido, tá? Então nós tínhamos inicialmente o R12, tá bom? Lá na década de 1990, por aí. E aí nós tivemos um fluido de transição, né? Foi pouco utilizado, que é o R437A. Atualmente nós usamos o R134A, tá? E o futuro aqui é o R1234YF, tá? Que será o substituto do nosso fluido aí, o R134A, tá? Nós temos aqui algumas siglas, né? E eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala de ODP, pessoal, a gente está falando dos efeitos aí do efeito estufa, né? Então, dá uma olhadinha aqui no nosso R12 lá atrás, né? Para o efeito estufa, a nossa medição é 1 ou 0, tá? Então,
ou contribuem para o efeito estufa, 1, ou não contribuem para o efeito estufa, 0, tá bom? Então aqui a gente tem o ODP, que é o efeito estufa, tá? O GWP, que é o potencial do aquecimento global, né? Se o fluido é inflamável ou não e a tendência de mercado. Então dá uma olhada no nosso R12 aqui, ó. Ele agredia aí, ele contribuía para a camada de ozônio, né? Para a degradação da camada de ozônio. Nós temos aqui a questão do aquecimento global, que é o efeito estufa em si. Então, esse 10.890 que a gente vê aqui é um número que é comparado com o dióxido de carbono, CO2, tá? Então, basicamente aqui, 1 kg de R12 na atmosfera era equivalente aí a 10.890 kg de CO2 na atmosfera, tá? Não era inflamável e já está praticamente extinto. A gente nem conta para vender isso aí mais. Muito difícil encontrar o R12 para ser comercializado, tá? Bom, o 437A foi muito pouco utilizado e hoje a gente trabalha, né? Tá em alerta aqui porque tá numa fase aí, um início de transição aí. Na Europa já houve um pouco dessa transição, que no Brasil ainda tá um pouco mais lento, tá? Bom, não agride a camada de ozônio. O pessoal chama o R134A, ô Renata, de um fluido ecológico, sabe? O pessoal fala que ele é ecológico. E aí o que acontece? Para a camada de ozônio, realmente ele é ecológico, porque ele não agride a camada de ozônio. Porém, ele contribui para o efeito estufa aqui, o aquecimento global, né? Dá uma olhadinha aqui que é 1430. Então, 1 kg de R134A na atmosfera é o equivalente a 1430 kg de CO2. Tá? Então, ele é ecologicamente correto, mas também não é tanto assim, tá? A gente não pode dispersar isso aí no ambiente. Não é inflamável e está em alerta porque está em uma fase de transição. Quando a gente fala do 1234YF, né, que é o futuro aí da refrigeração, a gente vê que ele não agride aqui a camada de ozônio, é praticamente 1 para 1 com relação ao efeito estufa, né? Então, é praticamente nulo esse 1 aqui, certo? Só que ele tem uma característica que ele é inflamável, tá bom? Então, tem que se tomar cuidado para trabalhar com ele aí, porque não pode haver muito vazamento, porque dependendo do vazamento pode ocorrer um processo de ele inflamar, né? De ele pegar fogo no cofre do motor. E ele é o substituto aqui, então, do nosso fluido R134A. Os carros mais novos aí, premium, que estão vindo para o Brasil, né? No caso aí da Jaguar Land Rover, já estão vindo com esse fluido 1234YF. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se alguém falou alguma coisa. Por enquanto não. Bom, como a gente sabe, a gente sempre tem uma normativa, né, aqui no Brasil. E quem toma conta então dessa questão dos fluidos refrigerantes e todos esses fluidos aí que agridem a nossa atmosfera aqui no Brasil é o CONAMA, tá? E aí, dá uma olhada ali, pessoal, que foi estabelecido aí, em 2000, foi estabelecido os prazos e limites, então, de restrição e importação desses fluidos, tá? E aí nós temos a norma ali, a ABNT NBR 15629, tá bom? Que regulariza toda essa questão de comercialização e utilização desses fluidos, e inclusive do R134A, tá? Então, nós já tivemos aí um período dentro da oficina que nós tivemos que nos adaptar lá, os nossos lavadores de peça tiveram que ser adaptados, né, para lavadores ecológicos, e nós estamos chegando no momento que nós vamos começar a ter fiscalização, principalmente em empresas que trabalham com lanternagem, tá? Porque os profissionais da lanternagem geralmente dispersam esses fluidos na atmosfera. Acaba jogando um pouco de dinheiro fora também, né, Renata? Que é caro esse gás, esse fluido, né? É bem caro e a gente já vai mostrar para o pessoal aqui também. Então, pessoal, a gente escreve ali embaixo, né, que é imprescindível a utilização de recolhedor e reciclador de fluidos refrigerantes, né, para atender esses requisitos da norma, para você não estar dispersando isso na atmosfera.
Lembrando que esse fluido RCT34A ele não tem validade, ele não vence. Então, uma vez que você dispersou ele na atmosfera, ele vai ficar ali para sempre, tá? Coloquei um exemplo aqui para vocês, ó, de um gás pirata, né? Então a gente pega muitas vezes esses gases pirata aí que aumentam a pressão do sistema de ar-condicionado, acaba diminuindo a eficiência do ar-condicionado, né? A botija do RCT34A, pessoal, é essa botija azulzinha aqui, ó. Tá vendo? No caso da foto aqui, o cara raspou e viu que tinham pintado a botija, né? Então aqui vão ter outros fluidos aí, que não só o RCT34A, inclusive podem ser até fluidos aí não compressíveis. E aí você tem problema com quebra de compressor e por aí vai, tá? Então, existe um certificado de qualidade que esses fluidos são vendidos, tá? Não é qualquer um que vende isso aí. Quem vende precisa ter todas ali as autorizações do governo para estar comercializando isso aí. Então, tomem cuidado na hora de adquirir fluido refrigerante para não estar colocando nada duvidoso aí no carro do cliente, tá? Bom, falando um pouco... Pode falar. Do barato sai caro, né? Isso, é bem isso aí. Pagar uma máquina por conta de um fluido falsificado, o prejuízo é muito maior. O que a gente ouve falar muito é o seguinte, no veículo, ele agride muito o veículo, né? A recicladora ela tem alguns parâmetros de segurança ali, mas também não vai fazer um milagre total, né? Então, sim, ela está preparada para algumas situações, né? Mas se for uma situação muito agressiva, aí não tem o que fazer, né? Ela vai acabar apitando às vezes, avisando ali que a botija dela já está saturada e por aí vai. Então, ela tem uns parâmetros de segurança, mas também mágica não existe, né? Sim. Tô compartilhando na tela uma informação com o pessoal aqui, tá? Esse meu gráfico, ele para em 2016, porque são mais ou menos esses veículos aí, 2012, 2014, 2016, que nós estamos recebendo na oficina hoje, né, Renato? Sim, sim. E aí o que eu trago aqui é que lá em 2016, 88% dos veículos saíram com sistema de ar-condicionado, tá? Aí o que é dito ali, né? A cada 100 veículos, né? 65 aí mais ou menos já saíam lá, e isso foi subindo gradativamente a partir de 2010 aí, né? Isso vai subindo e hoje a gente chega na faixa de 88% dos veículos que chegam na nossa oficina, né? A gente está considerando apenas o segmento de automóvel, tá? Ok. Falando um pouquinho do mercado de reparação, né? E aí a gente tem muitas dúvidas, porque os colegas às vezes acham que é muito complicado trabalhar com ar-condicionado. Será que dá dinheiro mesmo? Eu preciso fazer um curso, eu preciso me especializar nisso. Essa tela que eu compartilho aí, pessoal, é o seguinte. A gente vê que lá embaixo, com 5% dos serviços referentes a ar-condicionado, são serviços mais especializados, tá? Então, reparo de componente, reparo de, por exemplo, aí de um compressor, né, do evaporador, e o serviço de maior complexibilidade. Então, esse serviço ele fica preso no pessoal que é especialista, tá? 25% do serviço são serviços técnicos, tá? Você não precisa ser tão especialista assim para realizar, mas precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, que é o reparo de vazamento, né? E aí entra a recarga do fluido, né? Quando o carro chega aí sem fluido algum, você precisa fazer uma recarga completa, tá? E os serviços rápidos, que é justamente onde a gente vem super especializado em ar-condicionado, né? Sim. O cara que já trabalha com filtro, ele já sabe trocar o filtro, e para reciclagem do ar, a própria máquina faz o serviço para a oficina, né? A máquina tem os processos automáticos dela, né? Então a máquina vai trabalhar praticamente sozinha, só vai dar o start nela lá e você vai fazer outra coisa na oficina e vai deixar a máquina realizando a função dela. E aí eu sempre gosto de fazer uma analogia aqui, que o pessoal fala, pô, mas como é que eu vou terceirizar isso aí? Galera, a gente já terceiriza vários serviços dentro da oficina hoje, né? Então, vou dar um exemplo clássico aqui de um serviço, por exemplo, aí,
de cabeçote, né? A gente não faz o reparo do cabeçote na oficina hoje. O que a gente faz? A gente desmonta o cabeçote, entrega na mão da retífica, a retífica faz o serviço dela, então a gente terceirizou um serviço especializado e a retífica te devolve esse cabeçote e você vai lá e instala ele no veículo de novo. Então, o conserto do cabeçote ficou para um profissional especializado. Quem é? O cara da retífica, né? E a nosso cargo fica apenas desmontar a peça, tirar um compressor, se você quiser fazer ou não, ou se qualquer coisa você pode estar indicando direto o próprio profissional, ó, vai lá, aqui uma simples reciclagem de fluido não resolve o seu problema, né? A gente vai mostrar aí umas técnicas de diagnóstico para a gente conseguir diagnosticar rápido aí alguns problemas, então, para a gente saber até quando a troca resolve o problema do cliente ou não. Tá. Pode falar, Renata. Tem uma pergunta aqui do Maurício Della Barba, de Londrina. O fluido não tem consumo, né? Quando há recarga, geralmente há vazamento. O que acontece muito é o seguinte, o fluido ele não tem prazo de validade, então ele não vence. Por isso que a gente consegue rentabilizar muito esse serviço, porque o mesmo fluido que você tirou do veículo do cliente, você vai fazer uma reciclagem, tirar algumas impurezas e retirar qualquer tipo de umidade que tenha interna no sistema, umidade, eu digo água, né, no sistema. E água não é nem gotas d'água, né? São partículas de água dentro do sistema ali que talvez nem a olho nu a gente consiga enxergar. Mas isso aí faz perder a eficiência do sistema, tá? Normalmente ele não é para ter um vazamento grande, tá? Mas como a gente trabalha com bastante borracha no sistema, acaba vazando ali o centavo do centavo do centavo pelos poros da borracha, né? Então, se o cara demorar 2, 3, 4, 5 anos para não mexer no ar-condicionado, ele vai chegar lá e o fluido vai estar um pouquinho baixo, né? Geralmente, um sistema íntegro aí, onde costuma dar um vazamento, são nas válvulas de acesso, que é a válvula Schrader, que a gente chama, onde você vai engatar a máquina ali, tá? Já existem ferramentas no mercado muito acessível com relação a preço, que a gente consegue fazer a troca dessa válvula Schrader, que é a válvula igual aquela válvula, aquela agulhinha do pneu do carro, sabe, Renata? Uhum. A gente consegue fazer a troca dessa válvula hoje sem despressurizar o sistema. A gente consegue trocar essa válvula com a ferramenta sem perder fluido nenhum do sistema. Tá? Uhum. Então, e é um diagnóstico bem facinho. Tirou aquela tampinha ali, cheirou, tá cheirando óleo. Ou você olhou na tampinha e tem mancha de óleo, é porque quando vaza fluido, vaza o óleo junto, que os dois caminham junto no sistema, né? A gente já vai falar sobre isso também. Então, geralmente os vazamentos são ali. Se tiver vazamento em um lugar, aí é um serviço mais técnico ou até mesmo especializado, tá? E aí o colega pode até escolher não trabalhar com isso. Vamos seguir aqui, então. A gente faz sempre o apelo pela utilização do EPI, né? Segurança do trabalho, meio ambiente, organização dentro da empresa. Às vezes pode parecer que não, tá? Mas isso aí agrega valor ao trabalho do colega aí, tá? Então, o colega que tem dificuldade de cobrar um preço, percebe que o cliente às vezes não quer pagar o preço da mão de obra, acha que está caro, né? E às vezes a gente tentar olhar sempre para o problema que está fora de casa, a gente acaba esquecendo de olhar o que tem dentro de casa, né? Então dá uma olhadinha à sua volta, vê com relação ao uniforme, ao EPI, né? Então o cliente de longe, ele vê o profissional trabalhando com luva, trabalhando com óculos de segurança. Isso aí vai dando valor e vai dando um nível mais de profissionalismo na atividade, tá? Então, sem contar a parte da segurança mesmo em si, né, Renata? Sim, com certeza. Todo mundo quer chegar no final do dia lá com a mão inteira, né? Voltar para casa com a mão inteira e poder trabalhar no outro dia normal, tá? Então, é um ponto de atenção aos colegas aí. Dá uma olhadinha, ver se não tem como melhorar algum processo dentro da empresa. Se não utiliza o EPI ainda, começa a utilização do EPI, né? Para não ter outros problemas. E quando a gente fala do sistema de ar-condicionado, a gente está falando de alta pressão, né? Então é interessante a gente usar aí o óculos de segurança, porque casa
caso espirre aí, digamos assim, no rosto, né, um fluido desse é um fluido pressurizado que pode atingir o olho, né? E aí você vai poder ter um acidente de trabalho sério aí, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades, tá? E aí, se tem algum mito e verdade que não está nessa minha lista aí, a galera pode colocar no chat e a gente vai discutir um pouco sobre também. O primeiro deles é que, tecnicamente, o fluido refrigerante não deve ser chamado de gás refrigerante, né? Gás é um nome muito popular e até eu, às vezes, a gente acaba escapando falando gás, às vezes, né? A gente foi acostumado a mencionar aí o fluido dessa forma. E é importante a gente saber que o gás, ele é o estado da matéria, é o estado do fluido, né? E o fluido, dependendo do local que ele estiver no sistema do ar-condicionado, ele pode estar ou em forma gasosa, aí a gente pode chamar ele de gás, ou ele pode estar também em forma líquida, tá? Então, é por isso que a gente usa esse termo técnico de fluido, tá? Porque nem sempre ele está na forma gasosa, tá? Geralmente, quando a gente vê ele de gás, mas dentro do sistema, às vezes, ele está na forma líquida também, tá bom? Um pouquinho ali da pergunta do Maurício, né? O fluido refrigerante não perde propriedade e para de gelar, então não tem vencimento, né? Você consegue só fazer uma manutenção, uma reciclagem nele e voltar o próprio fluido no veículo, tá? Mandei reciclar o fluido refrigerante do sistema do meu carro e continua não gelando. Aí aquela questão, né? A reciclagem ela não vai fazer mágica, né? Se a gente tem um problema aí de manutenção no veículo, que a gente sabe que o sistema de ar-condicionado é um sistema muito abandonado no veículo, né? O cara troca o óleo, o cara troca o filtro de ar, filtro de combustível, mas o filtro de cabine, o ar-condicionado, às vezes o cara esquece. Então, nem sempre aí uma reciclagem vai resolver o problema do veículo, tá? Quando para o meu carro, após usar o ar-condicionado, vaza água embaixo do motor, tá? Na verdade, essa água aí é a condensação de uma peça que chama evaporador, que é uma peça do sistema de ar-condicionado, tá? É comum isso aí, tá bom? Inclusive tem até um passo ali para a gente fazer um diagnóstico legal que a gente utiliza essa água para estar fazendo a verificação para ver se tem vazamento ou não, tá? O evaporador ele fica dentro do painel do veículo. Geralmente, para você chegar nele, você tem que desmontar o painel do veículo inteirinho, tá? E essa água que vaza, normalmente em dias aí com a umidade do ar maior, tá? Acaba vazando, né? Acaba pingando mais água ali por baixo do veículo. A questão do aumento de combustível, do consumo de combustível, né? Antigamente isso aí era mais. Hoje em dia, com sistemas eletrônicos aí, a gente praticamente nem sente a diferença do consumo de combustível. E a gente tem aí um teste bem legal, né, que se o colega quiser fazer, ele pode fazer. Você fizer uma viagem com o vidro do veículo aberto, com os vidros abertos, você acaba gastando mais combustível do que fazer uma viagem com o vidro fechado e com o ar-condicionado ligado, tá? Justamente porque a resistência que o ar cria dentro do veículo ali, né, segura o veículo um pouco. O motor tem que fazer mais força, acaba consumindo mais combustível, tá? Por conta aí da aerodinâmica, né? Então, consome um pouquinho de combustível, mas isso aí já foi muito bem trabalhado e já está muito bem resolvido hoje, tá? Reciclar o fluido não elimina o mau cheiro, né? A gente vai mostrar aí também. Uma coisa é a reciclagem do fluido, outra coisa é a higienização ali dos dutos e tudo mais, tá? A gente vai mostrar. E o último, não é possível trocar o R12 pelo R134A. Então não é só pegar um sistema aí que trabalha com R12 e querer injetar R134A no sistema. Você tem várias medidas, várias mudanças que você precisa fazer em válvulas, em solenoides e parte de mangueiras também. Então não é tão simples assim só sair trocando um fluido pelo outro, tá? Alguma outra coisa aqui, Renato, que você se lembre? Ou não? Não. Legal. Bom, a gente está falando de ar-condicionado, né, Renato? Coloquei na tela para eles aqui. E eu venho falando sempre nessas lives que a gente faz que a gente não tem feira esse ano, né? Até tinha feira marcada, né, Renata? Mas
foram canceladas nas feiras aí, então a gente não tem essas oportunidades. Geralmente a gente tinha oportunidades boas de compra de equipamento nessas feiras, né? E aí a oportunidade que a gente tem hoje, nesse período que nós estamos passando, é nessa parte de lives, né? Você quer falar um pouquinho sobre esse slide aí, da questão das recicladoras e das oportunidades que a JRC tem para o pessoal, não? Então vamos lá. Hoje o que a gente está trazendo de promoção é que na compra de qualquer recicladora de ar-condicionado da Bosch, e até daqui a pouco a gente vai trazer uma novidade, né, Denilson? Você ganha um termômetro infravermelho automotivo de bolso, que é aquele que tira a laser de longas distâncias, né, Denilson? Uhum. E esse termômetro, só para ter uma ideia, ele custa na faixa de uns R$400. Então aí você está ganhando R$400 de bônus na compra da recicladora, né? O valor agregado dele é bem por ser um componente ali que você vai utilizar corriqueiramente na oficina, né? É um valor agregado bem alto, né? Isso. E aí o colega pode inclusive utilizar até para ver se não tem ninguém com febre dentro da oficina, né? Que hoje virou uma prática muito, muito comum aí, né? Sabe que no começo da pandemia o que eu mais recebia de consulta era esse tipo de consulta. Legal, pessoal. Então é uma oportunidade. A JRC tem uma outra novidade aí também. A gente vai trazer mais para frente para falar para vocês, tá? Então a gente joga esse slide aí já para daqui até o final da live, o colega ter tempo para pensar um pouco, para pensar na ideia, tá? E se tiver alguma dúvida, se o cara quiser ver essa máquina funcionando, Renata, ele consegue isso? Vocês conseguem fazer, sei lá, uma demonstração técnica aí na região? Como é que funciona? Dependendo da região, a gente tem clientes que já tem, né, a máquina, tá? Atualmente a gente não tem a máquina ainda no nosso centro de treinamento, mas vai ter, tá, futuramente. Então aqui em Curitiba vai poder ver. Nós estamos montando parcerias com outros centros de treinamentos em outras regiões, então futuramente pretendemos também nesses centros de treinamentos também ter ela disponível para demonstração. Legal. Falar em centro de treinamento, vou mandar um abraço pro Ivo aí que tá na live com a gente, né? Exatamente. Que é o cara dos treinamentos aí da JRC, né? Já esteve conosco em live também. É um cara bem gabaritado tecnicamente, tá, pessoal? Bom, isso, Ivo, inclusive, pode falar. Tem certificado para dar treinamento de recicladoras, tá? Show. O pessoal às vezes precisa, né, de uma informação técnica, precisa se aprofundar mais no assunto, né? Aí acaba tendo que fazer um treinamento mesmo. Exatamente. Quando adquirir a máquina, de repente quiser fazer um treinamento, nós já temos esse treinamento disponível aqui no Paraná. Maravilha. Show de bola. Bom, uma oportunidade então que a JRC traz aí, né? Que para mim é uma oportunidade muito boa por conta do termômetro ali, né? A máquina em si já é uma máquina boa, né? A gente vai falar das oportunidades de negócio, mas o termômetro em si, por ser um brinde, né, Renato? Então, acho que o colega aí tem mais uma chance de estar adquirindo uma máquina dessa. Bom, vamos seguindo. Qualquer coisa você me interrompe de novo, tá, Renato? Se tiver alguma coisa aí. Falando, pessoal, aqui sobre a vista geral, né, do sistema, tô vendo o Ivo ali no chat. Se eu falar borracha aqui, você me corrige, hein, Ivo? Não deixa eu passar a informação errada pra galera aqui, não. Vamos falar um pouco da definição aí, partes do sistema, né? Então, quando a gente fala do mau cheiro, por exemplo, né, o mau cheiro ele é proveniente dos dutos de ventilação dentro do veículo, né, por onde circula o ar, tá bom? E pode estar também relacionado aí ao próprio filtro de cabine, né, do colega não estar trocando o filtro de cabine do veículo, e também se tiver com evaporador contaminado aí pode gerar um mau cheiro, tá? A galera que tem rinite, ô Renata, costuma saber direitinho a hora de trocar o filtro de cabine, porque começa a atacar a rinite do cara dentro do veículo, né? Sim, aqui no sul, quem mora aqui sabe que é a rinite, né? Legal. O Maurício está fazendo uma pergunta ali. Quais seriam as ferramentas e maquinários básicos para começar a trabalhar com ar? Acho que a gente até o final da live a gente consegue responder bem completo essa pergunta do Maurício aí, tá?
a gente vai falar sobre isso. A gente vai apresentar algumas soluções aqui, as soluções que a JRC tem para estar rentabilizando isso aí dentro da oficina, né, Renato? Uhum. Show de bola. Pessoal, então, só para a gente entender, tá? Quando a gente fala do mau cheiro, a gente está falando basicamente dos dutos de ventilação aqui, filtro de cabine e também do evaporador, tá bom? Normalmente, para estar tirando esse mau cheiro, a gente tem que fazer uma higienização, né, com a máquina de ozônio, tá? Tem umas granadas aí que o pessoal utiliza, uma lata, né? Se o seu problema for um problema um problema assim simples de tudo, talvez aquela granadinha resolva, né? Aquela lata que o pessoal chama de granada. Se for uma coisa um pouquinho mais fora da normalidade, pode esquecer que não vai fazer milagre, tá? Já vi o pessoal, inclusive, falando que aquelas latas explodem dentro do veículo. De novo, né? Você tá com uma lata de aerosol, né? Você vai abrir uma lata de aerosol dentro do veículo. Essa lata, ela vai deixar o ar ali do veículo meio inflamável. Então, se você tiver algum problema na parte elétrica, né, alguma faísquinha, algum conectorzinho que está mais ou menos solto e gerou uma faísquinha, pode ser que acabe tendo esse problema de explosão mesmo, né, dentro do veículo. Mas você tem que ter um problema elétrico aí também, tá? A granada, a lata por si só não vai explodir sozinha, não. Quando a gente fala da higienização, então, a gente indica aí a desmontagem do painel, já é um serviço mais técnico, né, Renata? O cara tá desmontando o painel do veículo para estar fazendo uma limpeza completa, e se o problema for no evaporador, aí o cara tem que tirar o evaporador e lavar o evaporador mesmo, em alguns casos é só troca mesmo, tá? Então, eu falo isso porque o colega, às vezes, ele oferece o serviço de purificação do sistema e às vezes para ele fazer a purificação ele precisa entrar num serviço muito técnico, né? E aí o cliente pode ficar chateado que, pô, paguei o serviço e não ficou bom, né? Então a gente tem que saber mais ou menos o que a gente tá vendendo aí, né? Bom, seguindo aqui, parte de refrigeração praticamente está, de circulação de ar praticamente está dentro do veículo, né? E toda a parte de refrigeração ali no cofre do motor e até para dentro também, ali para trás, onde a gente não vê dentro do painel, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Só do Maurício por enquanto. Legal. Falando um pouquinho do conceito geral, os diagramas e o funcionamento aí. Basicamente, a gente tem duas tecnologias no mercado hoje, que é o sistema com válvula de expansão e o sistema com tubo de orifício calibrado, tá? A composição do sistema é praticamente a mesma, a única coisa que muda são os filtros, né, do sistema, mas é sempre bom a gente ter essa visão geral aqui para a gente saber por onde o ar passa, né? Então, por exemplo, né, a gente tem o A aqui, que é o nosso compressor, né? O ar ele sai daqui, o fluido refrigerante, né? Ele sai daqui comprimido, tá? Então em alta pressão. Se a gente tem, quanto maior a pressão, maior a temperatura, tá? Então aqui ele sai quente, tá bom? Cerca de 60, 70 graus aí. Ele vai passar pelo condensador aqui, ó. O condensador é aquela peça que fica ali na frente do veículo, no para-choque do veículo, junto com o radiador, sistema de arrefecimento, né? E aí a gente precisa da ventoinha do próprio sistema de arrefecimento para estar abaixando um pouco a temperatura desse fluido. E aí, de novo, você abaixou um pouco a temperatura, você acaba baixando também a pressão, tá? Ele vai caminhar pelo sistema aqui, né, de forma líquida, né? Então, ele é pressurizado, chega no final do condensador aqui, ele já está de forma líquida, tá? Vai passar pelo filtro, né? E quando ele passa pela válvula, aqui ainda é a alta pressão, né? O sistema de alta pressão. Quando ele passa pela válvula de expansão aqui no caso, ele perde muito rapidamente a pressão, né? Então é o sistema de baixa pressão. E é nesse sistema de baixa pressão que perde pressão e perde temperatura, é onde ele começa a gelar, né? A parte gelada do sistema. Passa dentro do evaporador, que está lá dentro do painel do nosso carro, e faz uma troca de calor, né? A gente fala que o calor ele é uma fonte de energia que não pode ser destruída. Você não tem como você sumir com o calor, você tem que transferir o calor de um local para outro, tá? Então a gente pega o calor que tem
no ar ambiente ali de dentro do habitáculo do veículo, né? E troca calor com o evaporador. Deixa o calor ali e pega a parte gelada do evaporador, tá? Então é sempre bom a gente entender mais ou menos como que o sistema funciona aqui, tá? Aqui a gente começa mais ou menos a responder lá a pergunta do nosso colega ali, do Maurício, né? Então, a gente tem uns pontos para a gente revisar, tá? Para a gente saber até onde a gente consegue realizar um trabalho dentro da oficina ou não. Então, o primeiro passo aí é a inspeção visual do sistema, tá bom? Pessoal, se vaza fluido, né? Se vaza gás, vamos falar gás, que aí todo mundo sabe o que a gente está falando. Se vaza gás, vaza o óleo junto, porque os dois caminham junto dentro do sistema, tá? Olha essa foto que eu coloquei para vocês aqui, ó. Você vê que aqui tem um pequeno vazamento, né? Essa aqui é a válvula TXV, a válvula de bloco, que ela fica presa ali no habitáculo, né? Entre o cofre do motor e a parte interna do veículo, tá? E a gente vê que tem um pequeno vazamento, você vê que tem poeira grudada ali, né? Uma poeira misturada com óleo, tá? Essa verificação visual você pode fazer em toda a extensão da mangueira, tá? Inclusive no condensador ali na frente do veículo, você também pode fazer uma inspeção visual, bater o olho ali. Se tiver mancha de óleo ali, pessoal, é porque tem vazamento. Não vai adiantar você fazer a reciclagem do fluido refrigerante, que vai acabar vazando de novo, vai dar uma semana, duas, o cliente pode voltar e reclamar da ineficiência do sistema de novo, né, Renan? Sim. Bom, segundo passo é inspeção das pressões no manômetro e temperatura, né? Então, como a gente fala, quanto maior a pressão, maior a temperatura, né? Então, o cara reclama às vezes que o veículo dele não está gelando, né? Vamos dar uma olhadinha nas pressões ali para ver se as pressões não estão muito altas, né? Se tiver muito alta, você vai ter uma ineficiência na parte do fluido em si, tá bom? Então, tudo isso a gente consegue fazer com a recicladora. A recicladora nos entrega essas informações aí, tá? Então, passo a passo descrito nela ali, tudo certinho. Numa entrega técnica, isso aí é apresentado também, né, Renato? Quando vocês vendem equipamento, tem uma entrega técnica, né? Aquela entrega que ensina o operador a manusear a máquina e por aí vai, né? Exatamente, sim. Nós temos entrega técnica e temos também o treinamento da máquina, que daí são 8 horas de treinamento, né? Legal. Show de bola. Bom, com esses dois pontos aqui que eu passei para vocês, pessoal, a inspeção visual e a inspeção das pressões do sistema, a gente já consegue saber se a gente consegue resolver o problema do veículo dentro de casa ou não. A gente já consegue saber se a gente tem que terceirizar para um especialista ou não, tá bom? Falando do evaporador ali, por exemplo, é uma peça de difícil acesso, fica dentro do painel do veículo, você tem que desmontar o painel todo para chegar nele, tá? E uma forma de se fazer uma verificação rápida, para saber se tem vazamento dentro do evaporador, é você analisando a água que vaza ali da condensação debaixo do veículo, né? Em dias que a umidade do ar está baixa, você pode até colocar um umidificador lá dentro do veículo para aumentar a quantidade de água que desce ali, né? E aí, galera, olha só, uma bandejinha branca, né? Para você conseguir enxergar, se pegar uma bandeja muito suja, muito escura, você não vai conseguir enxergar isso aqui. E dá uma olhada na foto aqui, tem água misturada com óleo, né? De novo, vazou fluido, vaza óleo junto, né? Você pegou uma água desse jeito aqui, esse amarelinho é por conta do contraste que tem no sistema às vezes, né? Você também consegue bater o olho e saber se está vazando ou não. Opa, peguei um evaporador desse jeito aqui, com água, com óleo, com contraste, eu já posso, se eu não trabalho com isso, eu já posso pegar e indicar lá para um serviço mais especializado, tá? Eu posso ligar para o cara e falar, ó, vem na minha oficina aqui, desmonta o painel, faz o seu serviço que eu preciso entregar o carro para o cliente. Aí a gente vai começar a terceirizar a parte mais complicada do negócio, né, Renato? Bom, diagnóstico aí da temperatura externa e interna, né? A gente sempre vai fazer uma comparação da temperatura interna e externa do veículo, tá? As condições de teste ali, ó. Eletroventilador em velocidade normal, na velocidade 1, motor em marcha lenta,
de 5 a 10 minutos de funcionamento, você vai fazer a verificação da temperatura no difusor central do veículo, tá? E nota-se, pessoal, que não tem mágica, tá? Quanto mais quente for o dia, maior é a temperatura que sai ali no nosso difusor. Então, você pega um dia lá que tem 35 graus, né? Hoje tá assim aí, né, Renata? Tipo hoje tá assim. Hoje. Se você colocar o termômetro lá no difusor central, você tem que medir de 9 a 14 graus, entendeu? O cara chegou para você e falou, o meu ar-condicionado não está gelando. Você vai colocar o termômetro lá, 35 graus, deu entre 9 e a 14, você pode chegar pro cara e falar assim, olha, a gente tem uma reciclagem aqui que a gente vai aumentar a vida útil do seu sistema, mas, pelo que eu estou medindo aqui, o sistema está dentro da normalidade, tá? E a gente tem que entender também que a sensação térmica é diferente de cada um, né? Nem todo mundo tem a mesma sensação térmica, tá? Então, para a gente não ficar à mercê da sensação térmica do cliente, você põe a mão lá, para mim tá bom. O cara põe a mão, não, para mim não tá, né? Então a gente tem essa tabela, o pessoal que está assistindo aí, tiver no celular, só dá um print na tela. Quem tiver no computador pode tirar uma foto e guardar isso aí, tá bom? Então, conforme a temperatura externa vai subindo, a temperatura no difusor também vai subindo, tá, pessoal? Então é meio que as duas caminham juntas aí, tá? Com esses passos aqui, Renata, a gente já consegue responder lá a pergunta do Maurício, né? Então, com esses passos de teste aqui, de verificação, o colega já consegue trabalhar unindo aí a recicladora também, né? Que vai dar agilidade para ele no dia a dia ali, e agilidade e praticidade, né? E testes simples, né? Que não precisam de um investimento muito alto. Sim. E que vai dar argumento para ele vender o serviço de reciclagem, né? Com a máquina. Um argumento bem legal que a gente usa é o seguinte. Normalmente, o que o pessoal faz? Os colegas vão lá e fazem um orçamento de manutenção corretiva no sistema de ar-condicionado. O que é a manutenção corretiva? Troca de compressor, troca de filtro, troca de evaporador. O filtro não é o filtro de cabine, não. É o filtro do sistema, o filtro secador do sistema de ar-condicionado, tá? O cara faz um orçamento com a troca dessas 3 ou 4 peças aí de um condensador também, que é o radiador que fica lá na frente, né? Esse orçamento vai dar em torno aí de R$3.500, R$4.500, dependendo do veículo, tá? E aí você chega para o seu cliente e apresenta isso para ele. Fala, olha, esse orçamento aqui é um orçamento de manutenção corretiva num sistema de ar-condicionado. Eu estou te oferecendo uma manutenção preventiva por R$180, R$190, R$200, né? Isso aqui vai aumentar a vida útil do seu sistema, tá? E muitas vezes a gente já tem muitos relatos que quando o cliente pergunta, olha para a recicladora e pergunta que máquina é essa, praticamente o serviço já tá vendido, né, Renato? Exatamente. É uma máquina que chama atenção dentro da oficina, é uma máquina que você tem que deixar ela exposta para o cliente que entrar, olhar, bater o olho, né? Tem que ter um banner ali informando que você está fazendo serviço de ar-condicionado. Você tem que fomentar isso dentro da sua oficina, né? Não é ficar oferecendo o serviço, às vezes, sem necessidade, né? Mas se você não abrir a boca e falar que você presta o serviço que você faz, o cliente também não vai descobrir sozinho, tá? Também um dos grandes argumentos, né, é que você toma banho ou você passa perfume, né? A máquina não é passar perfume, que a gente sabe que tem a opção de tirar o cheiro de dentro do carro. Uhum. E é até legal que a semana passada um amigo meu postou no Instagram, uma pessoa que tem zero conhecimento sobre mecânica e maquinário, etc. E ele postou que ele comprou um sprayzinho. A granadinha. A granadinha que você falou, que ele achava que tinha sido mais jogo porque a oficina tinha oferecido um serviço a R$150. Uhum. E aí eu, como olhei aquilo, eu falei, meu amigo, olha só, que é uma questão que tem que ser muito bem explicada quando o cliente está lá, que é o argumento da venda, né? Uhum. Então eu expliquei para ele, olha, é a mesma coisa do que você tomar banho ou passar perfume. Você vai passar perfume e você tá 100% ok? Você lavou tudo, realmente?
não, né? Então, a máquina ela vai muito além desse serviço. Então, tem que ser bem explicado para o cliente. Olha, não é só a questão de tirar o cheiro. Ela vai fazer o vácuo, vai tirar a umidade, né, de dentro do ar. Tem todos os procedimentos ali, né? Exatamente. Ele vai repor o gás, que talvez seja por isso que o seu ar-condicionado não está refrigerando legal, como você já... talvez nem tenha sentido, né? Mas às vezes pegando o termômetro, você mostra para o cliente, ó, teu ar não está refrigerando legal. E também faz a troca do óleo, faz a reciclagem, faz todo o serviço completo. Então, aí, quando eu expliquei isso para o meu amigo, ele falou, nossa, mas eles não me explicaram isso. E eu achei que comprando esse sprayzinho eu estava resolvendo o problema. Mas muitas vezes é responsabilidade nossa, do reparador, explicar isso para o cliente, né? Na maioria das vezes, só de você retirar o filtro de cabine e mostrar para o cara, você já convence o cara que ele precisa fazer a manutenção no sistema. Porque normalmente o filtro de cabine está em miserável estado, às vezes tem até bicho preso no filtro de cabine, lá o cara não sabe nem que troca, não sabe nem que precisa trocar. Né? Quem tem que dar esse tipo de instrução é o próprio reparador, aí avisar o cliente, falar para ele, ó, tem um sistema de ar-condicionado, precisa de manutenção, precisa de reparo, né? A máquina, né? A máquina. Sim, isso. Então o colega pegou mais ou menos ali um dia ali com 30 graus, né, de temperatura, e ele foi lá e mediu no difusor, tá dando 15, 16, 17 graus. Ele consegue, através da tabelinha que a gente compartilhou, ele consegue falar, opa, peraí que eu acho que eu consigo melhorar o rendimento desse ar-condicionado aqui com a recicladora. Acho que dá para melhorar isso aqui, né? Lembrando também que a gente está trabalhando na manutenção preventiva. E a manutenção preventiva, a oficina, ela não é obrigada a oferecer necessariamente uma melhora do sistema. Porque a gente está trabalhando numa manutenção que vai dar longevidade, né? Então, muitas vezes, se você faz uma manutenção preventiva, às vezes o cliente não vai sentir nenhuma diferença, tá? Mas a diferença é para o carro, né? É para o sistema em si. Então, e eu falo isso para a gente saber que às vezes é mais fácil vender o serviço do que parece, porque a gente não precisa oferecer uma melhora do sistema. A gente não precisa provar para o cara que o sistema está melhor, que está gelando mais. Não, a gente está fazendo uma troca preventiva, né? Quando a gente troca o óleo do motor do colega, a gente não troca o óleo falando que o carro vai gastar menos, que o carro vai andar mais. Não. A gente troca o óleo com o apelo da manutenção. Isso aqui faz parte da manutenção do veículo. Ou você faz, ou uma hora vai parar, né? E a parte do sistema de ar-condicionado também é mais ou menos o mesmo apelo aí. Surgiu algumas coisas aqui, vamos ver o que o pessoal está falando. Infelizmente, a maioria dos clientes só aparecem quando há problemas no ar. Fica difícil vender algo porque, na prática, a manutenção preventiva é complicado. Eu acho que entra ali o que o Ivo até complementou ali embaixo, que esse tipo de constatação tem que estar no checklist, né? Isso. Tem que estar no checklist. Quanto mais coisas incluírem no checklist, mais fácil fica para mostrar para o cliente que ele está precisando da manutenção, né? Na verdade, de novo, eu bato na tecla de que responsabilidade de passar essa informação para o cliente é nossa, é dos reparadores, né? O cara não vai, ele não é obrigado a saber o óleo, beleza, né? Porque já está muito acostumado, todo mundo sabe que tem que trocar óleo do carro, né? Mas ele não sabe, às vezes, tem que trocar um filtro, tem que trocar o líquido de arrefecimento vez ou outra, que tem que trocar o fluido de freio. Isso aí é o reparador, isso aí faz parte da obrigação do reparador de estar instruindo os seus clientes e falando, peraí, você vem na minha oficina, eu vou ajudar você a cuidar do seu carro, tá? Então, daqui 30 mil quilômetros você volta aqui que a gente vai trocar aí, daqui 30 mil quilômetros você volta que a gente vai trocar aí a água, o óleo e por aí vai, né? Deixa eu ver o que aconteceu com a minha câmera aqui, por que ela parou, e aí a gente já continua, pera aí. Dá uma olhadinha aqui. Tá, vou dar um tempinho aqui para ver se ela volta. Enquanto isso eu vou seguindo aqui com a apresentação, e aí é melhor para nós, Renata. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. A nossa transmissão aqui. Vou voltar para lá.
Por enquanto fica só no áudio, então, tá? E aí a tela a gente vai compartilhando as informações aí. Bom, a venda do serviço em si, a gente fala da sensação térmica, da eficiência, né? Análise da pressão ali das linhas de alta e baixa pressão, que foi o que a gente falou, né? Manutenção preventiva do sistema, substituição parcial do óleo lubrificante do sistema. Sistema de ar-condicionado a gente não tem necessidade de fazer uma troca completa do fluido, né? A gente faz só uma troca parcial aí, tá bom? Aqui, beleza. E aí a gente fala também da revisão do sistema de distribuição de ar. Então, a gente faz o apelo ali à proteção dos ocupantes do veículo, né? Por estar sempre respirando um ar melhor, né? Mais segurança, né? Porque a qualidade do ar aumenta a concentração do motorista. Melhor ventilação. E aí a gente instrui aí a cada 10 mil quilômetros, mais ou menos, ou até 6 meses, fazer a troca aí do filtro de cabine, verificar toda essa parte do ar, né? Para não ter problemas. Deixa eu ver se eu consigo fazer voltar a minha câmera aqui. Vamos ver aqui, pera aí. Vamos ver se vai voltar ou não. Voltou, eu acho que voltou, né? Voltou. Beleza, deixa eu ajeitá-la aqui, pra gente não ter mais novidade. Aí. Bom, beleza. Então a venda do serviço fica praticamente nisso aí, né? A gente vai fazer o apelo à manutenção preventiva, apelo ali à questão tá respirando um ar melhor, né? Eu queria até compartilhar aí uma informação legal com a galera, que, por exemplo, né? Quando você está viajando com um veículo, aí eu vou até perguntar para ver se a Renata sabia dessa informação também. Quando você está viajando com o veículo, aí tem 3, 4 pessoas dentro do carro, tem aquele botãozinho do ar-condicionado ali, do ar do veículo, né? Que ou você fica apenas circulando o ar que está interno dentro do veículo, né? Tem uma setinha ali, que tem aquela setinha que o ar circula, ou você capta o ar de fora, né? O ar que está por fora, né? Você está com os vidros fechados ali, fazendo uma viagem de 3, 4, 5 horas. E o motorista começa a ficar meio sonolento, começa a piscar pesado, piscar demorado, né? E o que acontece? Quando você está fazendo uma viagem longa, você tem 3 ou 4 ocupantes dentro do veículo, por medida de segurança, você tem que colocar aquele botãozinho na captação de ar externo, porque isso renova a quantidade de oxigênio dentro do veículo, tá? Se você e os seus ocupantes ali estão numa viagem de 4, 5 horas, respirando o mesmo ar, a gente sabe que o ser humano consome oxigênio, né? E aí os níveis de oxigênio no ar ambiente do veículo caem e isso provoca muitas vezes a sonolência aí do motorista. O passageiro já está com a boca aberta já faz tempo, para ele não tem nem problema, né? Mas o motorista começa a se sentir cansado, às vezes não sabe o que está acontecendo, às vezes uma simples troca do ar ali dentro, ali, renovando o oxigênio que a pessoa respira, já aumenta a segurança ali para o cara não dormir no volante, né? Então isso aí é um ponto aí de curiosidade para a galera, inclusive pode até contar esse tipo de coisa para o cliente. Tudo isso ajuda a fazer a venda ali do serviço preventivo do ar-condicionado, né, Renata? Sim, sim. Legal, deixa eu voltar na nossa apresentação aqui. Sobre veículos híbridos e elétricos, pessoal, a gente tem que ter responsabilidade de trabalhar com esse tipo de veículo, tá? Não é tão simples assim. As máquinas, as recicladoras, elas precisam ter algumas funções. No caso da nossa ACS 652, ela possui uma função ali de retrolavagem, né, de flushing, onde você faz a limpeza dos dutos de acordo com o óleo que você está utilizando. Então, você fez a manutenção num veículo convencional. Se você tiver com um veículo híbrido e elétrico dentro da oficina, você precisa fazer uma limpeza nos dutos internos da máquina. A própria máquina faz isso automaticamente através de uma funçãozinha que você clica nela lá, né? Porque o óleo que você usa num veículo convencional não é o mesmo no veículo elétrico. O veículo elétrico e híbrido, o óleo tem que ser um óleo de elétrico, não pode conduzir eletricidade, né?
Então, tem o óleo correto e aí a máquina precisa também atender essa demanda aí, tá? E a gente fala sempre da questão da obrigatoriedade, do uso de EPI, de norma NR10. O Ivo está aí no chat, ele pode também bater em cima dessa tecla aí, porque é uma questão de segurança, é muito perigoso trabalhar com veículo híbrido elétrico, você precisa de treinamento, você precisa de uma carga horária ali, de um treinamento de segurança, tá? E a gente sempre fala, eu sempre bato na tecla que se o colega está trabalhando num veículo híbrido elétrico e ele está confortável, é porque com certeza algum EPI ele não está usando, tá? Porque geralmente os EPIs aí, para se trabalhar com veículos híbrido elétrico, ele tira o conforto de quem está fazendo o reparo. São as luvas que te tiram o conforto das mãos, né? Um óculos de segurança. Então, se o cara está confortável, está tranquilão ali trabalhando, é porque com certeza algum EPI ele deixou de utilizar, tá? Tem alguma pergunta aí no chat ou não? Vou dar uma olhada aqui. Já toquei o filtro, como o Adão ali falando da troca do filtro, né? O filtro já está bem saturado, o filtro de cabine. Beleza, vamos seguir aqui então. Bom, falando um pouco do lançamento, da novidade aí também que a JRC traz para o mercado, né? As recicladoras Rubinier, que faz parte da família da Bosch, né? Então, é uma máquina muito conceituada nos Estados Unidos, na Europa também, e agora a gente traz aí, a JRC traz essa solução para o mercado brasileiro também, né, Renato? Exatamente, lançamento de primeira mão, né? A gente fez aí o bate-papo junto com a Bosch desse lançamento na semana passada e já estamos trazendo aqui na live para apresentar para vocês esses novos modelos no mercado, né? Legal. E a gente vê ali que todas as máquinas ela tem praticamente 2 nomes, né? Ela vem com 2 nomes assim, pessoal. Por quê? Porque você pode estar adquirindo ela para trabalhar com R134A, ou você pode estar adquirindo a mesma máquina para trabalhar no R1234YF, que é o novo fluido aí em veículos mais novos, né? Então você tem os 2 modelos, né? Dentro ali das famílias ali, básica, intermediária e mais avançado um pouco, tá bom? E aí você escolhe com que você vai trabalhar. E só um adendo aí para aquela máquina ali, a 3P, que é a máquina intermediária, a máquina do meio, você tem a opção de um kit de upgrade nela. Então você pode comprar ela hoje fazendo o serviço em R134A. Amanhã ou depois a demanda de YF aumentou na sua oficina, você pode fazer um upgrade na máquina e transformar ela no R1234YF. Lembrando que é uma troca que você faz uma vez só, né? Então, você utilizava ela, não dá para ficar fazendo esse tipo de troca todo dia, né? Então, ou você trabalha com fluido ou você trabalha com outro, tem o kit ali que você tem que trocar mangueiras, filtros e por aí vai. Beleza, Renata? Show de bola. Legal. Tem mais algumas informações aqui sobre as máquinas, olha lá. A recicladora ali, a 5IP, né? O finalzinho 5IP. Você tem a possibilidade de conectividade. Então, além da máquina trabalhar automaticamente, ainda você consegue manejar ela pelo celular, se você quiser, via acesso remoto ali no display. Bom. E aí tem todas as características da máquina na tela para vocês ali. O compressor aí de 1/4 HP, né? Bomba de vácuo de 170 litros por minuto. Um tanque interno ali, ó, de 21,5 quilos, né? Para R134. Impressora. E é pronta para trabalhar com veículos híbridos e elétricos, porque tem a opção ali de você fazer a retrolavagem nela, o flush interno na máquina, né? E aí uma informação legal ali, Renato, olha, conceito de reparo totalmente otimizado, tá? Então aquela parte de manutenção, calibração, troca de filtro, ficou muito mais fácil, muito mais rápido aí para o cliente final não perder tempo na hora de precisar de um serviço desse, né? Ou ficar sem a máquina muito tempo aí dentro da oficina. Beleza? Beleza.
Sobre a 3P e a ACM 3000, que são a intermediária e a mais básica, assim, podemos dizer, né? Também tem as informações na tela aí, a gente consegue trabalhar tanto com veículos híbridos e elétricos também, tá? No caso ali da intermediária, né? Da outra ali da ACM 3000 não, aí você vai trabalhar só com veículos convencionais, é um pouquinho mais fraca, tá? 71 litros por minuto, vai da demanda do cliente também, do que ele precisa dentro da oficina, né? E isso aí, a capacidade da bomba de vácuo influi diretamente na velocidade do serviço em si, tá bom? Então, essas aqui são as opções que a gente tem como Rubinier, né? De novo, uma marca bem conceituada no exterior que a gente está trazendo, que a JRC traz então para a gente aqui dentro do Brasil. E a gente tem também as opções Bosch, né? O cara que gosta de trabalhar com verde Bosch ali, né, Renato? Tem a opção também das ACS aí que a gente já conhece. A 255, que é a mais básica, a 652 intermediária, e a 810 já são um nicho de mercado aí para quem trabalha com ônibus, para quem trabalha com máquinas agrícolas, tá? Então, para quem trabalha com caminhonete, com van, até com caminhão, pode trabalhar com a 652, né? Quem trabalha aí com veículos leves de passeio, vai trabalhar na 255 aí, tá bom? Algumas fases do que ela faz, né? Aí, no caso aqui, é tanto para a CS quanto para a Rubinier, né? A recuperação, né? A fase de vácuo e teste de estanqueidade, faz um teste para saber se tem algum vazamento no sistema ou não. Faz a injeção do óleo, faz a injeção do ultravioleta, né? Se você quiser fazer a injeção apenas do ultravioleta separado. E o abastecimento aí também do fluido refrigerante, que é a fase final, né? Possui um banco de dados integrado com alguns veículos, né? Mas o profissional ele pode ir criando o banco de dados dele, né? Pode ir inserindo ali o veículo na mão e salvando isso na máquina para ir aumentando cada vez mais o banco de dados. E a gente tem ali que todos os modelos podem ser selecionado o modo manual ou o modo automático. O que é o modo manual? Ele vai fazer cada uma dessas etapas individualmente se ele quiser. Agora eu quero fazer só a recuperação. Agora eu quero fazer só a parte do vácuo. Então você tem a opção de trabalhar também com ela aí na parte manual, tá? Pode falar, Ana. Uma dúvida aqui para a gente poder conversar com todo mundo nisso. Quanto tempo mais ou menos leva esse processo da recicladora? Recomendado, né? Tá, esse processo aí, o que a gente fala é o seguinte: a gente instrui mais ou menos uns 20, 25 minutos na fase de vácuo, né? Que é a fase que você vai fazer a pressão no sistema e você vai deixar o sistema pressurizado para você saber se tem algum vazamento no sistema ali, para saber se você pode realmente fazer a recarga e pode mandar o cliente embora tranquilo, né? Então, essa fase de vácuo é o que mais demora na máquina geralmente, que é 20, 25 minutos, tá? Então, acho que o total ali, do passo 1 ao passo 5, o cara vai demorar 35, 40 minutos para fazer, tá bom? Logicamente, se o cara tiver com por exemplo, ali uma CS 652, que a capacidade da bomba de vácuo, por exemplo, a recolha, a fase de recuperação, ele vai fazer muito mais rápido, né? Porque é justamente essa bomba de vácuo que vai dar velocidade no trabalho, né? Mas eu acho que aí em torno de 35, 40 minutos, o cara põe para essa máquina para trabalhar, ela vai fazer o trabalho ali, o trabalho dela sozinho, tá? Não é 40 minutos ali encostado na máquina esperando ela trabalhar, não. É 40, você só vai dar um clique nela e você vai esquecer. Exatamente. Aí você pode fazer outros serviços enquanto ela está trabalhando no outro veículo, né? Pode colocar ela para trabalhar na hora do almoço, que ela não para para almoço, tá? Ela trabalha direto aí. Não tem férias, né, Renato? Exatamente. Bom, vamos ver aqui. As especificações aí. É bom, eu sempre coloco essa tela, por mais que a gente não consiga olhar, todas as informações estão na tela, mas essa live fica gravada, né, Renato? Depois o colega quer voltar, dar uma olhadinha mais específica aí, pode tá dando uma olhada, tá? Compartilhar também com os outros colegas, né? A diferença aqui, ó, da bomba de vácuo, tá vendo? A CS 255, ó, 66 litros por minuto.
A 652, 170 litros por minuto. A CS 810, como eu disse, já é para um trabalho mais nichado, aí quem trabalha com ônibus, com veículos industriais, com máquinas agrícolas, tá? Então a gente tem aqui quase o triplo da capacidade da bomba de vácuo, né? Ó, da 255 para 652. Logicamente, vai da realidade de cada um, da necessidade de cada um dentro da oficina, né? Bom, o Maurício está perguntando ali para começar aqui qual seria a mais indicada, né? Ah lá, serviço completo de higienização e reciclagem gira em torno de 1 hora. Normalmente é isso aí, né? Você vai trocar, se não tiver nenhum mau cheiro no veículo, né? Você vai fazer a troca do filtro de cabine e aí é o tempo ali que a máquina já está trabalhando, talvez. É mais ou menos isso aí, 40 minutos, né? 45, 1 hora, se tiver algum outro probleminha. Falando do cálculo de retorno de investimento aqui, eu queria que o pessoal que está nos acompanhando no chat colocasse aí quantos veículos passam na oficina por mês. Passam 40, passa 50, passa 60 veículos. Compartilha com a gente essa informação só para a gente ter noção do que a gente vai conversar aqui agora, tá? Quem tiver essa informação fácil aí, compartilha no chat para nós aí. O cálculo de retorno de investimento, pessoal, o que eu coloco aqui? O preço dos insumos, né? Então, se você precisar fazer uma carga de fluido, o próprio óleo em si, né? Um serviço aí gira em torno de uns 180, 190 reais, tá? Em algumas regiões é mais caro, é 200, 230, 250, bom? E esse serviço que eu estou mostrando para vocês aqui é sem a troca do filtro de cabine. O filtro de cabine é um servicinho à parte ainda dessa reciclagem aí, tá? E eu coloquei um exemplo aqui para a galera ver, Renata, um cenário bem ruim, tá? Olha só, uma recarga completa. Então, digamos que esse veículo chegou vazio na oficina. Bom, já fez lá o reparo, né, que tinha que fazer no especialista, e ele veio para fazer a recarga, né? Dá uma olhada, o cara tá pegando 500 gramas do fluido dele, do botijãozinho dele, da oficina dele, e ele tá colocando 500 gramas do dele, tá? Mais 15 ml de óleo aí do PAG, tá bom? É legal lembrar que para o veículo chegar com carga zero de fluido dentro da oficina, é somente se o cara bateu e, assim, raríssimos casos, né? Porque é muito difícil ele chegar completamente vazio e você ter que colocar a carga completa, né? Por isso que eu coloquei o pior cenário possível aqui para o pessoal ver que se a gente coloca o melhor cenário, né, Renato? O cara pode bater o olho e falar, mas não é assim todo dia, né? Sim. Então eu já coloquei logo o pior de uma vez, que é para a gente fazer uma conta mais baixa possível. O custo do insumo, então, o que é o insumo? Essa quantidade de fluido mais os 15 ml de óleo que você tirou do sistema, você tem que colocar de volta, né? Vai dar em torno aí de R$25, tá bom? 13% do preço do serviço. Então, desses 190 aqui, ó, o serviço vai sair por 165, tá? A gente colocou aqui uma ACS 255, que é a máquina de entrada nossa, que você vai trabalhar com veículos aí... Olha lá, na minha empresa passa em torno de 100 veículos, tá? De 100 a 120. Galera, eu coloquei 40 serviços por mês. Desses 110, vamos fazer uma média, né? Desses 110 veículos, se a gente conseguir fazer 40 serviços de reciclagem no mês, em menos de 2 meses e meio, essa máquina tá paga. Se você pegar a reciclagem com a mão, né? Se você pegar o valor da reciclagem com a mão e pagar a fatura, o boleto da máquina com a outra, em 2 meses e meio, essa máquina que custou por volta aí de 15.999, ela estará paga. É um retorno de investimento muito rápido, né, Renata? Sim, eu até brinco quando eu vou falar sobre a máquina, que se, por exemplo, ali a gente tem o Maurício que faz 250 carros, ou o Fábio que faz 100, se a gente pega o pior cenário, que é, vamos dizer assim, é um carro que você faz a reciclagem por dia, são 5 carros na semana, no mês são 25 carros, né? Sim. Então, por aí. Se você cobra, no pior dos casos, tá? Aqui no Paraná,
o serviço gira em torno de 150 a 200 reais, né? Se a gente faz esses 25 carros a 150 reais, você tem aí um faturamento de 3.750, certo? De faturamento. A máquina, por exemplo, da 255, ela está saindo 15.990. Se você fizer em 12 vezes, a sua mensalidade, você paga os insumos e ainda sobra um pouquinho ainda no mês, fazendo um carro por dia. Você tem o preço da mensalidade mais ou menos aí? Só para falar pro pessoal quanto dá, mais ou menos? Vamos ver aqui a 255. Consegue calcular aí só pra gente... Tá saindo mais ou menos 1.425 em 12 vezes. Então, daqueles 3.300 reais que ele fez no mês, 1.400 é o preço... Ele vai pagar a mensalidade em 12 vezes, né? Vai pagar os insumos e ainda vai sobrar um dinheirinho no bolso. Se ele quiser adiantar a parcela, ele pode adiantar também, vai pagar ali em 6 meses, 5 meses, né? Isso fazendo um carro por dia, né? Sim. Pior dos piores dos casos, né? E aí, de novo, né? Tem que deixar a máquina à mostra, tem que explicar para o cliente que você faz o serviço, que você tem a solução, né? Não adianta comprar a máquina, colocar uma capinha nela, deixar ela escondida embaixo da escada lá, que você não vai ter retorno, né? E aí, eu dou até uma dica pra galera que tá nos assistindo aqui. Se o cara quiser ser um pouco mais, digamos que ele, não, eu quero pagar essa máquina, eu comprei e eu vou me comprometer a pagar essa máquina, eu vou fazer esses 20 serviços, tá? Muitos colegas que trabalham com lanternagem e fulinaria, faz parte do trabalho deles, muitas vezes, dispersar esse gás aí, esse fluido na atmosfera. Então o cara perde, tá? Ele tá perdendo ali 25 reais cada vez que ele abre a válvula Schneider e dispersa esse fluido. Se você conversar ali com 2 ou 3 empresas que fazem lanternagem próxima à sua oficina, falar, olha, quando você precisar de uma reciclagem de fluido, você me liga, me avisa, que ou você traz o carro aqui para mim, ou eu ponho a máquina numa picape aí, né? Eu consigo dar um jeito aí, eu levo a máquina e puxo o fluido do veículo para dentro da máquina, você não vai jogar fora, depois eu faço uma reciclagem, te cobro 150, te cobro 180 reais, né? Exatamente. E então ele consegue, tem diversas formas dele utilizar a máquina, né? Ah, não entra tudo isso de veículo, beleza, então conversa com os profissionais em volta, né? Eletricista e tudo mais. Então tem diversas formas aí de fazer dinheiro com essa máquina dentro da oficina, né? Exatamente. E a gente tá falando aqui, ó, Renato, olha só, se o cara fizer 20 serviços por mês, tá? Em 5 meses, vamos falar 6 meses, meio ano, né? Em meio ano, ele pagou os 15.999 da máquina, tá? Exatamente. Nos próximos 6 meses do ano, é uma rentabilidade de 15.999 que ele vai ter. Então, esses 16 mil reais aí que ele conseguiu fazer, já paga o 13º às vezes de diários dentro da empresa, né? Ainda sobra ainda uma quirela para fazer o churrasco do final do ano. E é um serviço que não era feito, né? E é um serviço que ficava fora, né? O cara entrava e saía e nem sabia que precisava fazer o serviço, simplesmente porque a gente não falou para ele, né? Exatamente. Olha lá, o Ivo tá falando ali que a CS255 é uma excelente recicladora, bem isso aí mesmo. Para quem está iniciando o serviço de ar-condicionado, ela é uma excelente máquina, 255, né? Sim. Aí depende, você já está recebendo veículos híbridos, né? Veículos elétricos, você trabalha com caminhões, trabalha com muitas caminhonetes pesadas, e daí já parte para 652. Isso. Né? E como é uma máquina que se paga muito rápido, nada impede de você comprar uma 255 hoje e depois passar a ter uma 652 também, ou até uma Rubinair, né? Própria para trabalhar com um novo fluido, né? Eu fui numa... 234, isso. Eu fui numa oficina. Na verdade a gente deu o exemplo aqui da 255, né? Mas isso aí se aplica... É só o cara fazer conta, colocar a ponta do lápis... mensalidade, exatamente. Se ele tiver alguma dificuldade, ele pode ligar lá para a JRC, que o pessoal lá ajuda ele a fazer a conta junto, né? E mostra a viabilidade aí de estar adquirindo a máquina, ou a Rubinier, ou a própria máquina da Bosch em si. Tem um caso em Minas, que eu visitei um cliente em Minas, e os funcionários dele eram meio irresistíveis para fazer o trabalho com a máquina, tá? E aí, como ele conseguiu convencer os caras a trabalhar com a máquina? Ele falou assim, ó,
2%, 3% do serviço da máquina fica para vocês aí. De comissão. De comissão, tá? E aí, depois de uns 3 ou 4 meses, começou a dar briga dentro da empresa, porque um queria trabalhar e o outro estava usando, e aí o cara ainda teve que comprar outra máquina. Por quê? Porque ele gerou demanda, né? O meu funcionário não quer trabalhar? Beleza, vou dar um jeito do cara fazer isso aqui. Eu vou pagar uma comissão pequena, eu vou fazer alguma coisa, né? Então, de novo, tem que se mexer, tem que correr atrás de oportunidade, né? E a máquina de ar-condicionado é uma delas, né? A gente tem várias outras formas de rentabilizar melhor a oficina, né, o Renato? E aí a JRC tem essas soluções aí para oferecer para os clientes, né? Ah lá. Eu sei que os equipamentos da Bosch são top, mas por que as recicladoras com preço tão dispares? O Maurício, o que acontece? Olha lá, o Denir ali tá falando que faz 230, 250 veículos por mês. É muita coisa dentro da oficina, né? O Maurício questionou ali do preço da máquina, e aí a minha resposta é o seguinte: para empresas que fornecem um produto do nível de qualidade da Bosch, para aquelas empresas que a gente olha e fala, não, esse cara aqui é concorrente nosso, né? Um Sum da vida, uma Texa, uma Mali, os preços eles não estão dispares, eles estão bem alinhados ali, tá bom? Se você fizer uma cotação com o preço de outras máquinas, se você pegar máquinas com qualidade menor, aí você tem aí máquinas diferentes. São automatizadas às vezes. Você isso, os procedimentos manuais, às vezes a capacidade de manutenção muito mais vezes nela, né? Gente, não tem muito milagre, não tem almoço grátis, né, Renata? Se o cara cobra menos na máquina, é porque ela entrega menos, né? E aí, muitas vezes, na venda da máquina, o cara só vai descobrir que ela entrega menos a hora que ele tiver no dia a dia lá, que ele precisar de uma função e não ter a função. Não tem, exatamente. Então, para os nossos concorrentes, que tem um nível de qualidade similar ao nosso, a nossa máquina está bem posicionada, assim, no mercado, tá? Aí vai da necessidade do cenário de cada um, né? Trabalhar aí, eu prefiro uma máquina mais básica, eu quero uma máquina intermediária. Para você ter noção, a nossa 810, né? O preço dela é a que tem o preço mais alto ali, só que o cara vai fazer um trator, né? Um serviço de um trator aí, de uma reciclagem de ar-condicionado de um trator, custa quase R$1.000, né? Por quê? Porque se o cara não faz o trabalho do ar-condicionado do trator, simplesmente o trator não parte, não dá partida. Às vezes o cara tá lá esperando o ano inteiro para fazer uma colheita, precisa da máquina agrícola, precisa do trator e o trator tá parado. O que ele vai fazer? Ele vai pagar 1.000, ele vai pagar 1.200 no serviço, né? Então, conforme você aumenta aí a disparidade de trabalho, não é todo mundo que trabalha com a máquina agrícola. Quem trabalha cobra caro e o cliente sabe e acaba pagando por isso, tá? Então, as máquinas que estão parelhas conosco aí com relação à qualidade, se a gente for colocar num gráfico de preço, a gente vê que o preço não está tão fora não dos nossos concorrentes aí, tá? E aí, de novo, coloca um ponto de atenção. Se a máquina está muito barata, alguma coisa ela deixa de entregar, tá? Aí já fica essa frase aí, essa frase de efeito para o pessoal pensar, né, Reta? Não tem almoço grátis. Exatamente. Tudo mexe no bolso, né? Então. Você falou, você mexe no bolso do funcionário. Não quer mexer com a máquina, mas você mexe no bolso dele, aí já surge o interesse. E por aí a coisa vai, né? Por aí vai. Sim. Bom, pessoal, tô colocando na tela então o meu Instagram e o Instagram da JRC Equipamentos. Todas essas promoções, essas novidades, tá? Eles acabam postando lá muitas coisas, então quem estiver assistindo pelo celular, tá? Dá um print nessa tela aí, procura depois lá no Instagram. Quem estiver assistindo pelo computador, é só mirar a câmera do celular em um desses QR Codes aí e seguir a gente lá, tá? Eu também tenho postado bastante conteúdo, não só de recicladoras, de par de ar-condicionado, mas em sistemas veiculares aí como um todo, injeção direta, veículos diesel também, algumas dicas aí de utilização do KTS, do Exitronic e por aí vai, tá bom?
Então, tem informação aí de qualidade, tanto no meu perfil, quanto no perfil da JRC também. Às vezes a gente segue tantas páginas, tantas pessoas aí que acabam não agregando em nada, né? E muitas vezes a gente acaba deixando de lado aí aquela pessoa que pode agregar alguma coisa de bom para nós no final do dia. Ah lá, a CS255 é automática? Sim, ela é automática. Tá? Um processo manual, se você quiser, mas você deu lá 2, 3 botõezinhos, você aperta nela, ela começa o procedimento automático. Se tiver algum problema de vazamento, ela vai apitar, vai acender uma luz vermelha, já te avisa que não dá para seguir ali fazendo o trabalho, né? Agora, se tiver tudo ok, ela só vai apitar verde lá no final, você desliga as mangueiras e entrega o carro para o cliente. Beleza, Renata? Show de bola. Show de bola, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, depois pode mandar pra gente, né? Que a gente responde. Nossos contatos estão aqui embaixo do vídeo, Facebook, Instagram, nosso site, nosso WhatsApp, tá? E o vídeo vai ficar aqui disponível se vocês quiserem juntar os seus funcionários da oficina e mostrar para eles toda essa informação técnica, toda essa informação comercial. Está disponível no nosso YouTube. Já sei que tem cliente fazendo isso, inclusive essa semana mandaram até lá uma fotinho para o Ivo mostrando a nossa live de injeção direta passando para os funcionários. Legal. Então, é conteúdo, é informação, está disponível o tempo todo quando vocês quiserem e qualquer dúvida pode mandar para a gente que a gente está aí para atender vocês. O Maurício tá perguntando ali qual o desconto para quem assistiu a live. Aí tem que ligar para JRC, né? Olha, Maurício, a gente tem aí uma 652 que tá com desconto imperdível. É a intermediária nossa lá, né? É, a intermediária. 652 a gente tem um estoque com preço do ano passado, então é um preço super competitivo e tem um descontaço aí. Entra em contato que a gente passa. Além do termômetro, né? Além do termômetro. Além do termômetro. Então é isso aí. O filtro da máquina precisa ser trocado a quantas reciclagens? Ô Fábio, o filtro ele tem a capacidade de 150 quilos, tá? Então não tem uma quantidade que eu fale para você, são 30, 40, 50, porque depende do nível de impureza que você está trabalhando no sistema, né? A máquina ela tem alguns avisos prévios, então ela não para assim de uma hora para outra, né? Ela não deixa de funcionar do dia para a noite, tá? Ela vai te avisando que o filtro tá com a capacidade de estar saturando, olha, tá saturando, saturou mais um pouquinho, então ela dá diversos avisos sonoros e no próprio display aparece ali a informação da troca do filtro, tá? Mas são 150 quilos de impureza. Imagine que o máximo de impureza que você pode tirar de um sistema aí é uma limalha de ferro proveniente, sei lá, de um compressor que está desgastando, alguma coisa do tipo, né? Se bem que se você encontrar isso aí, você vê isso aí, já é um serviço mais técnico, né? Mas são 150 quilos aí de sujeira que você pode armazenar no filtro, você vai trabalhar sossegado durante um bom tempo, e a hora que isso aí estiver saturando, a máquina te avisa antes e não te deixa na mão, não. É isso que até responde a questão da pergunta do Maurício, qual a manutenção periódica dessa máquina? A própria máquina avisa você quando precisa fazer a manutenção e a troca do filtro, né? Sim. O que ela tem também que ela pode ser que você puxe do veículo algum gás pirata, né? Digamos assim, que você puxou algum gás aí pirata, né? E aí tem os gases não condensáveis, o que não é R134A, ele fica na parte de cima da botija ali. E aí você, às vezes, se você exceder a pressão interna da máquina, a própria máquina te avisa que você precisa aliviar ali, dispersar aquele lixo que tem de gás ali dentro dela.